Amém? Pode assentar, igreja. Obrigado, pastor Jair, pela confiança. Eu disse para ele: tu é corajoso, tu não me conhece, mas já me confia o púlpito, né? Mas estamos aí para servir, estamos aí para fazer aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu me sinto em casa aqui, porque onde eu comecei a dar meus passos aqui há 34 anos atrás, aqui em Três Coroas, foi nessa igreja, onde eu entrei por essa porta pela primeira vez. E Deus tem me abençoado, tem me honrado. E nessa noite, para mim, é algo muito especial poder estar aqui. Agradeço aos irmãos de igrejinha que me fizeram uma surpresa. Estão ali. Se coloquem em pé, irmãos, para a igreja conhecer vocês. Está. Não lembro o nome de todos. A irmã ali não lembro o nome dela. A Kate, o Jorge, a Marisete, a Edileide, o Everaldo, o Írio. O irmão lá também não lembro o nome dele. Kelvin, o Adriano, a Camila. O casal lá de trás também para mim. Estou conhecendo agora. O Adeilda, a Gilmara. Lá atrás o Renato, aqui de Três Coroas. Bem-vindo. O Ademir, meu cunhado. A minha irmã a Fátima. O Rodrigo, meu cunhado. A outra minha irmã mais nova. E a minha esposa também está ali essa noite. Lá atrás o Gelson. Até pedi para o Gelson cantar um hino. Eu posso? Passa aqui, Gelson. Enquanto os irmãos sentam, fica à vontade. O Gelson vai cantar um louvor. Ele serviu muitos anos com nós na congregação, fazendo louvor. Hoje ele está em outra congregação. Eu fico muito feliz pela vida dele. Enquanto isso, eu peço que vocês podem abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Pode deixar a tua Bíblia aberta, pois nós vamos estar falando algo que o Senhor colocar em nosso coração. Oi, boa noite. Obrigado. A paz do Senhor a todos. Para mim é um privilégio também estar aqui em Três Coroas. A gente era para vir de Paraná para Três Coroas. A gente acabou morando em Igrejinha. Mas nós amamos Três Coroas e Igrejinha. O universo chora. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho, e a guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá, seu grande amor. O morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre
grande amor. Oh morte, onde estás? Me ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Esse é o motivo de nós estar aqui, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria motivo nenhum de nós estar aqui. Nós estamos aqui porque Ele vive. E como diz aquele louvor, porque Ele vive, eu posso crer até no amanhã, né? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, a minha Bíblia diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em voz alta, até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Essa palavra já está na minha mente, no meu coração, já faz algum tempo. Como eu disse para o pastor, já faz 1 ano e 9 meses que eu não ocupo mais o púlpito. E para mim hoje é um desafio, e posso dizer que é um recomeço, porque a gente passa por momentos que o próprio Davi, nesse texto aqui, estava passando, o qual serve de exemplo para mim, serve de exemplo para você, serve de exemplo para a igreja. Eu diria assim que Davi, que é um homem, o próprio Senhor falou que era um homem segundo o seu coração. Davi foi um homem que falhou muito. E nesse período desse acontecimento eu posso dizer que acho que foi o período mais difícil de Davi, porque era o momento que ele estava mais distante do Senhor. Por que ele estava distante? Devido ao conflito que ele tinha com Saul,
Saul não desistia de perseguir ele. Saul tinha ciúmes dele, Saul não queria o bem dele, Saul tinha medo, porque ele sabia que Davi iria assumir o seu lugar no trono. E nós sabemos que o poder, ele vicia, né? Todos querem poder. Quer ver como se comporta um ser humano? Dê um poder para ele, dê um cargo para ele, para você ver como é que ele se comporta. E aqui Davi, fugindo de Saul, ele foi para um outro território, para um outro país, para outra cidade, enfim. E lá ele continuou as suas guerras, porque ele era um homem de guerra. Ele atacava as cidades, ele destruía as cidades, ele não poupava ninguém. Ele era um homem sanguinário, o sangue estava nas mãos dele. Nesse momento, eles tinham saído para uma grande missão. O povo, lá onde ele estava, os amalequitas, os filisteus, aliás, eles estavam fazendo uma incursão, estavam fazendo uma guerra contra Saul. E Davi, como estava distante de Israel, estava num povo inimigo de Israel, ele se voluntariou para também ir nessa missão, para também ir nessa guerra, para também ir enfrentar o seu povo, o povo de Israel. Ele só não foi, ele só não guerreou, porque o rei, ou os responsáveis pelo exército lá, dos filisteus, já na guerra, Davi já estava lá para batalhar. E eles não aceitaram e mandaram Davi de volta. Ficaram com medo dele e os seus 600 homens. Davi tinha um exército de 600 homens. E eu vejo Davi, certamente, aquele homem que gostava de guerrear. Aquele homem que queria guerrear, queria conquistar, ele queria poder. Estava no sangue dele isso. Davi volta agora para essa cidade que ele tinha ganhado, onde estava asilado. Ele e os seus 600 homens, esses 600 homens com suas famílias, suas esposas, seus filhos, seus pais, suas mães, enfim, todos os seus familiares, seus animais, seu gado. Agora Davi volta, é mandado de volta do exército, de uma guerra, a qual nunca tinha acontecido. Ele sempre guerreou, ele sempre enfrentou. Tanto que ele matou o gigante mais famoso da história, que todo mundo conhece. Agora ele volta, cabeça abaixo, quem sabe, derrotado, triste, porque mandaram ele de volta, desprezaram ele, desprezaram a coragem que ele tinha. E lá eu vejo Davi vindo com seus homens, seus cavalos não foram tão rápido como foram, agora estavam voltando devagar, desanimado. E ao longe eles olham e veem uma fumaça subindo. E alguém disse: parece na nossa cidade, parece igrejinha. O outro disse: não, acho que é Três Coroas, estavam descendo de Gramado para cá. Ao chegar mais perto, alguém disse: não, eu acho que é a igrejinha, não é Três Coroas, é mais longe. E alguém disse: mas estão fazendo um churrasco lá para nós, vão receber nós com festa, estão preparando. E ao chegar mais perto, alguém disse: mas não tem jeito de ser uma festa, de ser churrasco, a gente está vendo fogo, a gente não está vendo nada. Chegaram mais perto da cidade, tomaram o maior susto da sua vida, porque não viram ninguém. As suas casas, as suas tendas, os seus barracos tinham sido consumidos pelo fogo. Era somente aquela fumaça daquelas madeiras que ainda queimavam, e não tinha mais ninguém. E aqui começa o capítulo 31 dizendo, que quando eles chegaram nessa cidade, em Ziclag, eles viram que a cidade estava incendiada. E pior do que isso, seus familiares, a população daquela cidade tinha desaparecido, não tinha mais ninguém ali. Não tinha nem ossos, nem cadáveres. O que será que aconteceu? E naquela hora o desespero, certamente, desses homens foi muito grande, porque eles encontraram a sua cidade destruída pelo fogo. Procuraram as suas mulheres, seus filhos, não viram, não acharam mais ninguém. Nem os cachorros estavam mais, tudo tinham desaparecido. Se fosse na época da igreja atual, eles poderiam dizer: Jesus voltou, foi arrebatamento. Mas eles não esperavam pelo arrebatamento, eles não esperavam por Jesus, porque era um outro tempo da história. E aqui no versículo 4 diz assim: então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força.
Eu lendo isso hoje tarde, meditando, pensei, quem de nós que... Eu já tenho 50 anos, quem sabe 50 para baixo. Quem de nós nunca passou por uma situação de desespero mesmo, de choro, de mais que soluçar? Aquele choro que não tem como expressar. É uma dor muito grande. Quando nós era criança, às vezes a gente passava por isso, que os pais passavam a cinta, né? E a gente chorava tanto, se escondia às vezes embaixo da cama, no porão, chorava tanto que dormia lá. Assim, eu procurar, não achavam, às vezes levava horas para achar, estava lá escondido. Tanto que chorou, acabou adormecendo. Mas esses homens não dormiram. Eles choraram tanto, em alta voz, diz aqui, até não ter mais força. Até as forças deles. E eles caíram prostrados no chão, perderam as forças. Já estavam cansados, porque eles vinham de uma viagem longa. Diz aqui os estudiosos de teologia que era em torno de 84 quilômetros eles tinham feito de volta. Chegaram cansados. E agora aquela situação toda acontecendo. A família não estava mais ali. Eles não sabiam mais o que tinha acontecido com seus familiares. E esses homens chorando, desesperados, não sabiam o que fazer. E alguém disse, não, mas espera aí. Se tem um culpado nessa situação, é você, Davi. Tu é o cara. Tu que é o nosso líder. Tu que sempre nos levou para essas guerras. Você sempre nos liderou. Você é o culpado. E tu sabe que a multidão, as pessoas sem rumo, sem direção, eles falam coisas que não sabem, eles tomam decisões às vezes que não gostaria de tomar. E alguém disse, é você mesmo, é Davi. E outro já levantou, passou a mão numa pedra, vamos apedrejar esse cara. E outro também já passou a mão numa pedra, já queriam apedrejar ele. Você é o culpado. Sempre tem que ter um culpado numa situação. Agora, nesse momento, eles achavam que Davi era o culpado. E Davi se defendendo, espera aí, meus irmãos, espera aí, meus amigos. Não tenho nada a ver com isso. Eu não sou o culpado disso. Calma, espera aí. Até as minhas esposas foram, até os meus filhos foram, todos foram também, estou na mesma situação que vocês. E aqui diz a palavra, que Davi, versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Alguém disse um dia que quer ver um homem bravo, mexa com seus filhos. Mexa com a sua família. Por mais calma que seja, mexa com a sua família, para ver o que acontece. Imagina esses 600 homens que eram homens que vieram de uma vida difícil. Eram homens violentos, eram homens endividados, eram homens que tinham problema com a justiça, eram homens que tinham problema com as drogas, diria isso hoje, com o alcoolismo. Homens que Davi tinha conquistado, levado eles para a caverna de Adulão, tinham ficado aquele tempo todo, tinha preparado eles, homens que não tinham valor nenhum, agora eram lutadores, eram soldados valorosos e corajosos. E esses homens tinham coragem. Esses homens tinham coragem de apedrejar eles, de fazer, porque era ele contra 600. Ia fazer o quê? Por mais corajoso que ele fosse, por mais guerreiro que ele fosse, mas um homem contra 600 não tem o que fazer. É uma desvantagem muito grande. E aqui, a palavra diz, Davi, porém, fortaleceu no Senhor seu Deus. E chamou o sacerdote Abiatar e disse para ele, traga aqui. Algumas tradução diz o urim, tumim, outra tradução diz, aqui a minha diz o colete sacerdotal. Não vou entrar em detalhe, outra hora o pastor Jair pode explicar para vocês o que era o colete sacerdotal, o que era o urim e tumim. Esse sacerdote trouxe, chegou à presença de Davi e disse, eis aqui, Davi. E aqui, meus queridos, eu vejo a oração mais curta e mais objetiva que está narrada na Bíblia. É a oração mais curta, mais objetiva que um ser humano possa fazer. Aquela oração na hora que você mais necessita, que você não sabe o que fazer, onde você não tem palavras. Davi está nessa situação. Davi chegou diante de Deus, fez somente duas perguntas, duas frases. Perguntou para Deus, Senhor, devo prosseguir
Devo perseguir esse bando de invasores? E outra pergunta: se eu perseguir, eu irei alcançá-los? Tem alguma chance? O que eu faço? E ali diz a palavra que Deus disse para ele: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Daí Davi procurou animar esses homens e disse: gente, vamos atrás, vamos conquistar de volta. Não podemos entregar de mão beijada a nossa família para o inimigo. Não podemos entregar nossos filhos, nossas esposas, nossos pais, nossas mães de mão beijada para o nosso inimigo. Nós precisamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer, Davi? Nós nem sabemos para onde ele foi. Vamos atrás. E aqui eles e 600 homens saíram. E aqui diz a palavra no versículo 10: pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Desses 600, 200 homens não aguentaram. O desgaste físico foi tão grande. Eles estavam tão cansados, com fome. Vinham de uma jornada, voltando para casa, na esperança de encontrar uma comida para matar a sua fome. Não tinha nada. Estavam sem comer. E mais do que isso, o desgaste emocional. Porque eles ficaram muito desgastados. Choraram tanto, nós vimos ali. Choraram tanto, até não terem mais força. Agora, esses homens ficaram de tão cansados, não conseguiram nem atravessar aquele riacho. E Davi e mais 400 homens acharam tanta força e continuaram a jornada. No versículo 11 diz assim: que eles encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. Deram a ele um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. A gente tira tantas lições nessas passagens bíblicas. Eu lendo isso aqui, meditando, veio ao meu coração o seguinte: mas por que ele se importar com um homem que estava praticamente morrendo no caminho? Não tinha nada a ver com eles. O objetivo deles era ir atrás dos seus familiares, não ajudar um miserável que estava ali jogado. Quando apresentaram a Davi esse homem, Davi disse: não, traz ele aqui. Vamos ajudar ele. Vamos dar comida para ele. Esse homem está precisando. Deram água, deram comida, ele recobrou as suas forças. E Davi foi conversar com ele. Quem é você, rapaz? Por que você está aí? Por que só você está aí? Cadê teus companheiros? Cadê teus amigos? Cadê teu chefe? E ele disse: pois é, eu fui abandonado por eles. Eu fiquei doente. E eles me abandonaram no caminho para me morrer. Porque não tinha mais valor nenhum para eles. E esse homem, se não fosse Davi, ele teria morrido, com certeza. Isso me traz uma lição, meus queridos. Muitas vezes daquela pessoa que nós menos esperamos alguma coisa, é aquela pessoa que é importante, especial na nossa vida, que pode nos ajudar. Quem de vocês nunca foi ajudado por um estranho? Quem de vocês nunca foi ajudado por um ímpio, que nem sequer é da igreja? Quem de vocês não teve, em algum momento da sua vida, foi abençoado por alguém que você nem conhecia? E aqui a palavra nos dá esse exemplo para que nós possamos fazer isso também. Não importa como a pessoa esteja. Vamos estender nossas mãos. Vamos ajudar, porque essa pessoa pode ser importante para nós. Esse irmão ali, o Everaldo, meu discípulo, meu irmão, vice-pastor lá do bairro. Esse rapaz, quando eu conheci ele não servia a Deus. Olhando assim, a igreja, olhando para ele, não dava nada para ele. Mas que tomava seu traguinho, acho que até fumava um baseadinho. Mas um dia ele caiu numa célula nossa lá e se converteu. Hoje ele serve a Deus, ele e sua esposa são os pastores do bairro lá. Por quê? Porque nós, a igreja, resolvemos investir alguma coisa neles.
E a igreja tem essa função de investir nas pessoas. Não importa se ela tem dinheiro, não importa se ela está bem vestida, não importa se ela tem uma boa aparência, não importa se ela é branca, preta, qual é a cor. A nossa função é investir. Por que foi tão importante esse homem? Porque eles levaram Davi e o seu exército e os seus homens até onde estavam os seus familiares, onde estavam os seus prisioneiros. Daqui diz a palavra que Davi foi. Lá no versículo 16 diz assim: quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. E esse é o trabalho dos que não conhecem a Deus. Eles deveriam estar preocupados, guarnecendo, porque alguém poderia vir atrás. Eles conheciam Davi, eles ouviam falar de Davi, conheciam o exército de Israel, conheciam o exército de Judá, eles conheciam os filisteus. Mas eles estavam lá festejando. Aqui a minha Bíblia diz que eles estavam comendo, bebendo e festejando. Parece tão familiar, parece tão atual isso, né? Quantos hoje estão aí festejando, bebendo, comendo e não estão preocupados? Não estão preocupados nem com sua família, nem com a sua vida espiritual, nem com o seu futuro, onde vai passar a sua eternidade. Esses homens estavam ali comendo, bebendo e festejando, e não perceberam que Davi estava observando eles. E aqui diz a palavra, lá no versículo 17, que Davi atacou eles no dia seguinte, desde o amanhecer até o final da tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Então não era pouca gente, provavelmente era mais de 600 homens, que somente 400 conseguiram escapar, e os outros foram todos derrotados. Porque se estivesse vigiando, se estivesse lá com a guarda, alguns poderiam até estar festejando, mas tinha que ter alguém cuidando. Eles foram pegos, desapercebidos. E assim vai acontecer um dia, meus queridos. Os que estiverem festejando, os que estiverem bebendo, comendo, os que estiverem despreocupados com a sua vida futura, eles poderão ficar para trás, poderão ser derrotados, poderão ficar no dia em que Jesus voltar. E agora nós vemos, Davi enfrentou eles, lutaram o dia todo. Imagina, eu fico pensando a coragem e o treinamento desses homens. Já chegaram na sua cidade cansados, loucos para tomar um banho, dormir, descansar. Não puderam fazer nada disso, não puderam comer nada, nem um banho sequer, nem trocar a sua roupa. Seguiram mais lá 24 quilômetros pelo menos até encontrar esse exército, sem dormir, sem descansar, e ainda lutaram o dia inteiro. Eles não estavam apenas numa guerra. Agora a guerra era diferente. Agora a guerra era para libertar seus familiares, a sua família, aqueles que eles amavam. Isso me tocou profundamente, porque o que eu tenho feito, o que eu tenho lutado para libertar a minha família, para ajudar os meus familiares que ainda não servem a Deus, ou estão parados, ou caíram no caminho, ou desanimaram, ou se prostraram. O que nós temos feito? Nós temos lutado? Aqui tem uma mulher que lutou muito, passou por muitas. Ninguém queira passar porque essa mulher passou. E está aí, está firme. Tinha motivos para desanimar, né, Terezinha? Está de pé. Queridos, que essa palavra traga lição para mim e para a tua vida. Não desista. Não desista do teu familiar, não desista dos teus filhos, não desista do teu pai, da tua mãe. Não desista. Lute quanto você puder. Lute quanto você puder.
outra lição que eu posso tirar é que quando eles encontraram aquela cidade destruída, Ziklag queimada pelo fogo, foi o maior motivo de eles lutar, de eles ir atrás dos seus familiares. Porque às vezes é necessário na nossa vida, nossa Ziklag ser destruída. Às vezes é necessário que a nossa Ziklag incendeie e pegue fogo, para que a gente possa acordar, para que a gente possa fazer alguma coisa, para que a gente possa se despertar. Às vezes nós estamos tão acomodados com a situação que nós não reagimos, vemos a enxurrada da vida levando e nós estamos tranquilos. Meu querido, se você está passando por uma Ziklag destruída, se a tua Ziklag está sendo destruída, lute, não desista, não pare de lutar, porque certamente há uma saída, há uma forma de você reconquistar, há uma forma de você vencer, não importa a situação que esteja, não importa como esteja. Foi agora dia 25 de junho, eu olhando, analisando como a vida às vezes tem seus revés, como o ser humano é fraco, é falho, não é nada. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa e não somos nada. Somos nada. Não está errado que a Bíblia diz que nós somos como uma folha que o vento leva para lá onde quer. O Jorge é testemunha. Ele estava, um meio-dia, nós estávamos lá, eu estava almoçando, trabalhando e almoçando, e algo trancou na minha garganta, não sei o que. Não sei se foi um pedacinho de osso, alguma coisa. Eu sei que foi assim de repente, e na hora trancou a minha respiração. O Jorge achou, acho que eu estava brincando, né? Ficou olhando. E me faltou a respiração, me engasgou, não consegui mais respirar. E não vou dizer a sorte, porque eu não creio em sorte, mas o Rodrigo estava junto, sentado na outra mesa, ele percebeu aquilo. Ele levantou e me pegou pela barriga, fez aquele procedimento. Se ele não estivesse ali, eu tinha morrido. Questão de 1 minuto. Algo assim, como uma vela mesmo, sabe? Ali foi um dos motivos, foi um dos empurrão que Deus me deu, que eu não posso ficar parado. Que tudo que eu passei, o tempo que eu passei, não me desviei, mas dei uma estacionada, dei uma parada. E ali foi um impulso para que eu possa testemunhar, para que eu possa falar, para que eu possa pregar, para que eu possa fazer algo ainda pelo reino. Lute. Não entregue a tua cidade. Não deixe que o inimigo invada a tua cidade. Não deixe que o inimigo invade a tua casa, a tua família, os teus familiares. Mas lute. Davi, nós podemos dizer, mas Davi era um guerreiro, era acostumado com luta, era um homem treinado para a guerra. Mas a nossa guerra não precisa ser física, porque a nossa guerra, como diz a palavra de Deus, não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades, contra os males, contra os espíritos que agem no mundo invisível. E essa guerra às vezes é muito difícil de lutar, às vezes é muito difícil de vencer, mas é possível vencer, é necessário vencer, e você vai vencer, porque há uma certeza, há uma esperança. Essa palavra, quem sabe você já ouviu falar, ouviu pregar muitas vezes, quem sabe já pregou sobre ela também. Mas nessa noite Deus quer trazer a tua lembrança, que não importa o que esteja passando, não importa se você tem chorado, tem perdido as tuas forças tanto chorar, não importa se as pessoas te acusaram, te falaram mal de ti, não te entenderam, faça como Davi fez, busque refúgio no Senhor, fortaleça-se, ou fortaleça-te no Senhor teu Deus.
Há momentos, meus queridos, que somente em Deus nós buscamos força. Somente em Deus. Por mais que as pessoas queiram nos ajudar, por mais que as pessoas tenham interesse em nos ajudar, por mais que as pessoas se esforcem muitas vezes em nos ajudar, às vezes não dá resultado nenhum. Somente em Deus. Somente em Deus. Muitos sabem que eu e minha esposa passamos por um momento difícil no nosso casamento. Eu confesso que eu falhei, porque muitas vezes eu deixei minha família de lado. Muitas vezes. Chegou um momento, quando nós completamos 20 anos de casado, eu cheguei e dei um presente para ela, e ela disse: obrigado, mas eu quero me separar. Quer separar? Tudo bem. E por quê? Porque esfriou, não tenho mais amor, não sinto mais amor por ti. Cada um vai tocar a nossa vida. Para mim foi difícil, porque eu sempre preguei a fidelidade, a permanência do casamento, o casamento ser eterno. Tinha uma congregação, tinha irmãos que estavam comigo. Ali foi minha Ziklag incendiada. 9 meses, continuamos na mesma casa, separados, até que eu decidi sair de casa, fui morar sozinho, mas eu não queria desistir. E ali a palavra de Deus começou a falar comigo. As cartas de Paulo começou a falar: simplesmente ame a tua esposa. E nós temos um problema grande, homem, nós podemos reconhecer isso, que nós às vezes não amamos nossa esposa como elas merecem. A gente só quer cobrar, a gente só quer exigir. A gente só quer que elas façam algo pela gente, que elas nos sirvam. Mas a palavra diz que é para nós simplesmente amar elas. Ame elas. E se você realmente amar a tua esposa, certamente teu casamento será bem diferente. Só ame. Entenda. Procure entender. Eu sei que às vezes é difícil. Nós fomos criados rude, bruto, às vezes sem amor, como eu fui. Para mim é muito difícil. Mas eu aprendi a amar ela, a valorizar ela, a dar o devido valor que ela tem, porque ela sempre lutou comigo, sempre foi uma mulher guerreira, batalhadeira, fiel, e eu não queria que acontecesse essa separação, ao ponto que um mês antes, quando eu coloquei diante de Deus, é isso, eu vou no advogado, mandar fazer o divórcio para não separar. Eu fui num culto lá na congregação. Uma missionária lá do Rio de Janeiro estava pregando, e ela falou que estava passando pela mesma situação, estava se separando. E dela disse: você, homem, não desista do teu casamento, lute por ele. Mas eu já estava dizendo, eu fui disposto a dizer: não quero mais, chega. Daquela noite eu voltei, saí do culto e disse para Deus: Deus, eu vou dar 30 dias para ela, e tu vai falar o coração, se é ou não é. 30 dias, nada mais que isso. Depois de 30 dias, se nada acontecer, é porque tu quer realmente que haja essa separação. Muitos irmãos me ajudaram, o irmão Jorge me ajudou muito, o pastor Ney, tanta gente. E quando chegou antes dos 30 dias, ela me chamou para conversar, sem eu falar nada. E graças a Deus estamos juntos, está melhor que antes. Essa é minha esposa, pastor, está ali. É uma benção. Então eu tenho um motivo. Eu digo para você: não desista, meu querido, não desista do teu casamento, não desista. Ame a tua esposa. Simplesmente ame, trate ela com seu devido valor, porque com certeza as coisas serão diferentes na tua vida. Eu sei que um dos maiores problemas que nós passamos é problema de relacionamento, dentro de casa, entre o casal, com os filhos. É um dos maiores problemas. Quem não passou por isso? Tem alguém que não passou? É difícil, todos nós passamos. Quem sabe você está passando. E se você está indo muito bem em teu casamento, você vai passar, tenha certeza. Você vai passar por problemas. E daí, ouça essa palavra que eu estou falando essa noite. Quando vieram os dias ruins, tem uma mensagem do pastor Marco Feliciano que eu ouvi há uns anos atrás, que ele fala sobre o dia mau. Eu tinha medo daquela mensagem. Eu assisti umas 2 vezes, mas eu tinha medo, tremia, não quero passar por isso.
Mas eu sabia que um dia ia ter que passar, e eu passei. Não só passei, mas eu venci. Deus permite essas situações nas nossas vidas para nos ensinar, para nos fortificar, para acrescentar a nossa fé. Então, se você está passando por momentos difíceis, que sabe que já perdeu a tua família, você não perdeu não, só perdeu se estiver morto. Aí não tem mais o que fazer, mas se estiverem vivos, ainda há esperança. Há uma esperança, como diz o hino do desafio. Há uma esperança. Nem tudo está perdido. Para os homens de Davi, podia estar perdido. Porque a intenção desses homens, dos filisteus, era levar aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles homens mais novos para vender como escravos, para ganhar um dinheiro em cima deles. Esse foi o desespero desses homens. Imagina ter a sua esposa e seus filhos vendidos como escravos. As mulheres para serem escravos, se prostituírem. Os meninos para trabalharem trabalhos forçados. Esse foi o desespero desses homens. Por isso que eles fizeram de tudo. E chegaram até cair no chão de cansado. E chegaram até as forças deles terminarem. Mas eles não desistiram. E nós não vamos desistir. Tu vai desistir? Tem alguém que vai desistir? Ninguém? Oh, glória. Ninguém vai desistir, pastor. Deus te abençoe.